The 2024 Polyglot Gathering is brought to you by Glossica. Estamos prontos? Estou pronto! Bom, agora são 10 da manhã. Eu acredito que a gente possa oficialmente começar a apresentação. Primeiramente, bom dia para todo mundo. Espero que vocês tenham uma excelente experiência nessa viagem maravilhosa que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Essa apresentação ela é focada no Brasil, mas eu vou comentar também algumas coisas da América do Sul. E ela é focada também num período da história mais recente, apesar de também estarmos estudando coisas de outros tempos. Bom, então é isso. A apresentação é História do Movimento Poliglota no Brasil e na América do Sul, de onde eu venho. A gente tem um movimento lá, cara. É um movimento bem bacana. Bom, essa fotinha bonitinha aqui foi de um encontro que a gente fez no Rio de Janeiro, em 2016. E eu coloquei ela na capa porque, querendo ou não, o estereótipo do Brasil é o Rio de Janeiro, né? Brasil, Rio de Janeiro, Cristo Redentor, né? Não sei, várias coisas. Então, tá aqui uma fotinha de um dos encontros que a gente fez em 2016. O Brasil tem muitos clubes poliglotas, este é um deles. E esse dia foi muito, muito especial. Por quê? O que aconteceu? Foi muito interessante, cara. A gente criou esse evento no Facebook. Na época, o Facebook funcionava, né? Hoje em dia, infelizmente, ninguém mais usa. E alguém mais ou menos famoso compartilhou o evento. Então, tinha 5.000 pessoas confirmadas no evento. E aí a gente pensou, cara, como a gente vai fazer para direcionar 5.000 pessoas no parque? Porque esse parque é enorme. E a gente estava louco, pensando, onde a gente vai fazer isso no parque? Não sei. Aí, o que eu sugeri? Eu falei, olha, pessoal, é o seguinte, eu tive uma ideia, né? A gente pode usar alguma coisa para se destacar e avisar todo mundo, para procurar a gente, né? E aí a gente sugeriu a ideia do chapéu de pirata. A gente falou, olha, a gente pode usar um chapéu de pirata e falar para todo mundo, procurem os piratas, que aí vocês vão saber onde está o encontro. E assim foi. A gente era mais ou menos 6 organizadores. Aí todo mundo botou um chapéuzinho de pirata e a gente ficou em pontos estratégicos do parque, direcionando as pessoas. Mas o que aconteceu? Assim que a gente chegou no parque, estava acontecendo uma festa lá. E era uma festa pirata. Então, assim... coisas da vida, né? No final das contas, muita gente foi nesse evento. Acho que mais de 600 pessoas foram nesse evento, não 5.000, né? Nem todo mundo que confirma vai, né? A gente sabe disso. Mas é isso, a gente teve um número legal de pessoas e essa foto foi no final, ainda tinha umas 300 pessoas, a gente bateu essa foto. E eu tenho certeza que pelo menos umas 200 se perderam no parque. E nunca achou a gente, nunca mais viu. Bom, é isso. Mas a história do movimento poliglota no Brasil, com certeza, vem antes da história, né, do Brasil. Porque antes do Brasil existia outras coisas, né? A gente chama até Pindorama, né, como os tupis chamavam a região que hoje é o Brasil. E, bom, aqui temos 3 mapas sobre a América do Sul, né? Este primeiro é de um artista uruguaio. Ele foi feito em 41, para repensar, talvez, os posicionamentos geográficos e políticos da América do Sul. E aqui você tem alguns grupos linguísticos falados na América do Sul, alguns dos que sobraram, porque, na verdade, a gente sabe que, infelizmente, muitos, né, foram completamente aniquilados. Né? Por exemplo, aqui no Sul, você tem a Terra do Fogo, que é conhecida como Terra do Fogo por causa dos patagones, né? Os patagones, eles infelizmente desapareceram. Claro, eles continuam, a sua herança cultural e genética continua na região, mas como etnia propriamente viva, infelizmente eles desapareceram. E também deu nome à região, né, da Patagônia, tanto no Chile quanto na Argentina. E os patagones é muito interessante porque eles tinham uma estatura um pouco maior do que a média da população mundial na época.
Então, eles eram pictografados assim como gigantes e tal, né? Tipo de, sei lá, 5 metros de altura. O pessoal exagerava. Eles deviam ter uma média de altura entre 1,85 e 1,90. Eles eram bem altos, né? E eu não achei muitas fotos sobre eles, assim, mas vocês podem talvez encontrar. Patagones. Procura assim, os Patagones. E é isso, eles desapareceram. Então, em muitas etnias na América do Sul, infelizmente, desapareceram. E muitas, apesar de ainda existirem como etnia, como povo, não falam mais os seus idiomas, né? Foram completamente aniquilados culturalmente, digamos assim, né? Linguisticamente, infelizmente. Como os Pataxós, na Bahia, que foi onde supostamente o Brasil foi descoberto. Ok, parabéns. Parabéns, Portugal. Pedro Álvares Cabral, né? Então, assim, existe uma estimativa de mais de 1.500 idiomas falados na era pré-colombiana na região da América do Sul. É uma estimativa, não tem como ter certeza, né? Então, mas hoje em dia ainda, por exemplo, só no Brasil tem mais de 160 idiomas ainda falados, né? De acordo com alguns estudos de universidades que focam em idiomas indígenas, como o Laboratório Lila, na UNB. Então, assim, tem muita diversidade linguística nesse território. É claro que sempre houve muito poliglotismo, evidentemente, né? Existem muitos indígenas que também são intérpretes, né? E também, durante a triste colonização do Brasil, além de todas as etnias indígenas, existiu também um grande tráfico de seres humanos, né? A gente precisa falar a verdade. Foi um tráfico de seres humanos. Escravidão, né? Para você escravizar, você trafica gente, né? Infelizmente. Inclusive, um dado interessante, que eu não tenho certeza, mas talvez seja muito válido procurar, parece que hoje em dia, nos tempos de hoje, em números absolutos, não proporcionais, em números absolutos, existem mais pessoas escravizadas, e eu não estou falando de trabalho assalariado, eu estou falando de escravizado mesmo. Existem mais pessoas escravizadas do que nunca na história da humanidade. Isso é muito louco. Mas é verdade, né? A gente precisa falar as palavras como elas são. Então, e isso é muito louco, cara. Imaginar que hoje em dia existem mais pessoas escravizadas do que jamais na história. Claro que proporcionalmente o número é muito menor. Eu mesmo, nas minhas viagens pelo Brasil, para difundir clubes poliglotas, pegando carona na estrada, já encontrei um rapaz fugindo de uma carvoaria. E ele estava lá e ele pediu carona para mim. Só que eu não era o caminhoneiro, né? Eu estava pegando carona também. Por sorte, o caminhoneiro ouviu a história, foi sensível e também levou a gente. Mas sim, ainda existem pessoas escravizadas, não só no Brasil, como em muitos países. E no Brasil, foi muito drástico, porque, pelos dados, o Brasil foi o país que mais recebeu pessoas traficadas da África em toda a história da humanidade. O que hoje faz com que o Brasil tenha uma diversidade de culturas africanas muito grande, né? Muito grande mesmo. É incrível como o Brasil é muito africano. É incrível, existem muitos quilombos. E aqui eu falo a palavra quilombo, que para algumas pessoas em algumas línguas pode parecer preconceituosa, né, Matias? Então, assim, quilombos são povoações feitas principalmente por pessoas de ascendência africana e também indígena, que têm sua origem na luta contra a escravidão, na luta contra a opressão desses povos. Pessoas fugiam da escravidão, se organizavam em quilombos e aí viviam. E imagina só, pessoas de várias áreas da África, de várias línguas diferentes, indígenas de várias línguas diferentes, convivendo no mesmo povoado de resistência. Isso é poliglotismo puro. Não tenha dúvida disso. Então, assim, o poliglotismo do Brasil, ele é ancestral, ele existe há muito tempo, né? E além disso, né, além das culturas indígenas, das culturas africanas que existem no Brasil, existem também muitas migrações euroasiáticas. Principalmente durante os séculos XIX e XX, muitas pessoas de muitos países da Eurásia foram para o Brasil migrando. Então, aqui você tem alguns pontos de povoações de culturas e etnias euroasiáticas, né? Principalmente, eu acho que mais que tudo, no sudeste e no sul do Brasil, talvez pelo clima um pouco mais friozinho e tal, a galera, não sei, assim, da Polônia, disse, não gosto, Fortaleza é muito quente, 40 graus, não gosto.
Eu vou aqui, faz 0 grau no inverno, eu gosto, é mais legal, desculpa. E aí o que acontece? Tem muitas etnias euroasiáticas também no Brasil. Inclusive, uma das línguas mais faladas no Brasil, depois do português brasileiro, é um idioma chamado talian. Sabe quantas pessoas falam talian no Brasil? Alguma ideia? 3 milhões. Tem 3 milhões de pessoas que falam talian, que é um idioma que, se eu não me engano, vem do Vêneto, da Itália, né? E que não é mais falado na Itália. Assim como tem outros, né? Pomeranisch, tem várias variações do alemão também, ucraniano, polonês. Tem muitos idiomas euroasiáticos falados no Brasil. Então, você imagina esse caldeirão gigantesco de culturas indígenas, de culturas africanas, de culturas euroasiáticas. Sim, eu gostaria de mencionar também os japoneses, né? Durante o século XIX, houve uma migração massiva de japoneses. Inclusive, o Brasil, hoje, é o país onde mais vivem japoneses fora do Japão. Muita gente pode pensar que é os Estados Unidos. Estados Unidos, tal. Não, é Brasil, papai. Brasil. Nihonjin, Brasil. É o melhor. Vem pro Brasil, papai, que é o melhor que tem. Inclusive, é isso, cara. Inclusive, eu acho que o Brasil poderia fazer uma parceria com o Japão. A gente poderia ajudar o Japão com terra de produção de fruta e tal, barateava as frutas lá e eles mandavam uns robôs pra gente, para ajudar a gente. Ia ser massa. Os caras têm tecnologia pra caramba, o Japão é incrível. Então é isso, né? Esse caldeirão cultural brasileiro é único. E o poliglotismo ele acontece no dia a dia, né? Muitas pessoas são intérpretes, são estudosas de idiomas, e elas estão todos os dias fazendo esse contato, essa diversidade linguística. Bom, existem alguns estudos sobre interpretação e tradução no Brasil desde a área da era pré-colombiana. Né, esses aqui são algumas menções que eu gostaria de passar para vocês. É muito legal vocês pesquisarem esses livros, eu acho que vocês vão gostar muito. Né, nós temos Dom Pedro II, um tradutor imperial. Né, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil já foi um império. Inclusive, Rio de Janeiro foi uma capital europeia, fora da Europa, né? Pasmem, para você ver. Né? E Dom Pedro II ele era um grande aficionado por idiomas. Inclusive, reza a lenda que ele sabia escrever, inclusive, em sânscrito. Né? Que ele sabia hebraico, ele sabia aramaico, sânscrito e outras, não sei, 10 ou 15 línguas. Então, ele era bem curioso sobre idiomas, Dom Pedro. E é isso, ele estudou bastante, ele também fazia interpretação, tradução. Dom Pedro era um cara um pouco diferente, porque ele era um monarca, ou seja, ele era um imperador, mas ele era um cara meio diferente, assim, curioso, sabe? Por exemplo, uma vez ele foi à Itália e ele conheceu um grupo anarquista. E ele falou, cara, eu gostei dessa ideia. O que vocês acham de tentar uma experiência social no Brasil? Ele levou um monte de anarquista para o Paraná, no sul do Brasil, né? E eles criaram uma colônia lá chamada Colônia Sicília. Então, você imagina um monarca, um rei, financiando uma colônia anarquista no Brasil. Isso acontece no Brasil, cara. Eu acho que é só no Brasil. O Brasil é muito especial, gente, de verdade. Então, assim, nós temos esse livro aqui do Dom Pedro. Temos esse outro livro aqui, que é A Fantástica História da Tradução no Brasil, da Damiana. Inclusive, a Damiana, ela é uma autora que ela pesquisa muito essa tradução. Ela já foi a Portugal. Ela já apresentou no Poliglotar, que eu vou já falar para vocês, que é uma conferência poliglota que existe no Brasil. E, assim, ela foi a Portugal, ela conta isso, né, na palestra, que ela foi a Portugal atrás de documentos sobre a tradução no Brasil, das pessoas que iam para o Brasil, de Portugal e de outros países europeus, para poder fazer essa interpretação. Né? Porque, nessa época, o idioma mais falado nessa região era o tupi, né? O tupi antigo, que depois se tornou o nhengatu, misturado com outros idiomas europeus, principalmente português. E ela conta que teve uma vez que ela chegou numa biblioteca lá e tal, e tinha uma área proibida para brasileiros. Pasmem. Proibida para brasileiros. Por quê? Vocês sabem, né, cara? A história é contada de acordo com a conveniência, né? Então, assim, ela conseguiu, na verdade, acesso a alguns documentos proibidos para brasileiro, e ela conseguiu ressignificar algumas histórias no Brasil, né? Existem, por exemplo, existe uma história da Bartira, por exemplo, que era uma indígena, que era casada com um português, e o pessoal vilanizou ela.
né, vilanizaram ela, como se ela fosse uma bandida, uma pirata, uma sequestradora, mas, na verdade, ela era uma intérprete. Né? Ela trabalhou como intérprete por muitos anos. E é isso, tem muitas coisas. E tem esse outro livro aqui também muito interessante, Línguas, Poetas e Bacharéis, uma crônica da tradução no Brasil. Né? Eu gostaria de ter encontrado mais materiais falando sobre a América do Sul como um todo, mas não encontrei. Bom, essa apresentação ela é um rascunho, por assim dizer. Nós estamos começando a fazer várias pesquisas e explorar esse tema. E esse é um ano muito especial para as letras no Brasil, porque pela primeira vez na história, um indígena está ocupando uma posição na Academia Brasileira de Letras. Pela primeira vez na história, em mais de 500 anos, né, de história do Pindorama, né, nós temos um indígena, ou seja, um nativo, né, o Ayrton Krenak, ele está ocupando, finalmente, uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. E isso é muito importante, porque no português brasileiro existem mais de 10 mil palavras de idioma de origem indígena, né, como xará, xixi, abacaxi e muitas outras. Né? E jurubola também, meu nome. Então, assim, é muito importante. Eu acho que isso é muito importante. Esse autor é muito bom. Vocês podem pesquisá-lo. Né? Ele tem um livro muito interessante também, que virou um best-seller, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Depois pesquisem. Ayrton Krenak, da etnia Krenak. O Brasil, em certas traduções e mapas, também era chamado de Terra Papagalia. Né? O latim, terra dos papagaios. Né? Ou seja, tinha muito papagaio no Brasil. Ainda tem, na verdade. Né? Não só pássaro, como gente, que fica repetindo as coisas eternamente. Assim. E também, digamos, poliglotas e pessoas que gostam de aprender idiomas. E guardem essa informação do papagaio, que eu acho que ela vai ser interessante. E aí, o que acontece? Em termos de encontros, né, de comunidade poliglota, de movimento poliglota, o que existe no Brasil? Bom, eu não sei se você já ouviu falar no Polyglot Club de Paris. É uma instituição que faz encontros poliglotas há muito tempo, desde 2003, eu acho. Ela foi criada pelo Vincent e pelo Patrick, em Paris. E hoje tem encontros aí no mundo todo. E eles chegaram aí no Brasil algumas vezes, acho que isso aqui foi em 2007. Eles tentaram formar no Rio de Janeiro uma comunidade poliglota, mas não vingou muito. Eles chegaram a fazer um ou outro encontro. Vocês podem ver que eles estavam até com a blusa aqui do Polyglot Club. Tá? Mas, assim, como movimento consistente mesmo, ou seja, um movimento poliglota mesmo, a gente começou em 2009. Né? Aqui nós temos um jornalzinho, 2009. Em Foz do Iguaçu, que é uma cidade muito internacional. Eu não sei se vocês já foram a Foz do Iguaçu. Alguém aqui já foi a Foz do Iguaçu? Caramba, vocês gostam de viajar, hein? Gostaram das cataratas? O Matias é argentino, não conta. Pô, vocês moram do lado. Qual é? Então, gente, conheçam Foz do Iguaçu. É uma região incrível. Não só em termos de natureza, como também em termos de idioma, diversidade étnica. Né? É muito incrível Foz do Iguaçu. É a tríplice fronteira, né? Brasil, Paraguai e Argentina. Inclusive, no Paraguai, o Guarani é um idioma oficial. Né? Deveria ser no Brasil também, eu acho. Bom, é isso. Em 2009, a gente começou um movimento poliglota no Brasil. Quem começou foi Otto Mendonça, com Alba Cardoso, na cidade do Foz do Iguaçu, em 2009. Esse encontro durou até 2012. Em 2013, eu comecei em Fortaleza. Eu devo estar por aqui, eu acho que sou esse aqui. A gente começou em Fortaleza. Quando a gente começou por influência do Polyglot Club, que a gente estava olhando na internet, pô, legal, Clube Poliglota, Polyglot Club. Eu estava falando com um amigo meu, ele é economista, né? A gente está aqui na faculdade de economia, né? Não sei, paralelos. E aí ele falou, eu estou indo à França para participar de uns eventos, e eu acho que eu vou lá naquele Polyglot Club. E aí eu comentei com ele, cara, ia ser legal, né? Eu acho que um dia eu vou lá também participar. Ia ser tão legal, né? Se a gente pudesse ter a mesma experiência aqui. Aí ele olhou assim para mim, mas por que não? Aí eu olhei para ele, você acha que dá, cara? Aí ele falou para mim, claro. A cidade tem 3 milhões de habitantes, você acha que não tem outras pessoas que falam outras línguas aqui? Isso, rapaz, é mesmo, né? Botei fé. Pois bora fazer, bora. E aí a gente começou, esse foi o primeiro encontro, deu 15 pessoas, foi muito maluco, tinha gente que falava até face. Foi muito legal, cara, incrível. Então não subestimem as vossas cidades, não importa o número de habitantes. Fortaleza é grande, mas já que eu comento outra coisa aqui.
Bom, então é isso. 2009 começou o encontro em Foz do Iguaçu. 2013 começamos em Fortaleza. E 2014 eu mudei com a minha mãe para Brasília, né, que é a capital, que é a cidade onde eu nasci, mas na verdade eu sou de Fortaleza, eu cresci em Fortaleza. A grande verdade é essa. E lá a gente fala macho. E aí, macho, tudo bom? Como é que vai? A gente fala um dialeto, um dialeto do português, na verdade. Um exemplo aqui, só para exemplificar. Por exemplo, isso é muito importante, tá, de ser falado aqui no Polyglot Gathering, porque tem gente no Brasil que não assume isso. No português padrão, a gente pode falar o seguinte: eu vou ali ver a vaca da minha avó. Alguém não entendeu a frase? Eu vou ver a vaca da minha avó. Essa frase é boa. Então, esse é o português padrão. Eu vou ali ver a vaca da minha avó. No cearês, a gente fala assim. Escutem. Eu vou ali a vaca da minha acolá. Sacou? Ah, ela sabe, moleque. Mas eu, a vaca da minha roca, tá bem ali acolá, Então, é diferente, né? Tem até umas brincadeiras que o pessoal fala que parece árabe, não sei o que e tal. Fizeram até um videoclipe, pô. Um cara chamado Nel Pinel, ele tem uma música. Nós Ram é Reumar. Nós Ram é Reumar. Depois vocês pesquisam. Em 2014 eu mudei para Brasília com minha mãe. E a gente encontrou lá um encontro, chamava Torre de Babel. E eu falei para ele sobre o projeto em Fortaleza. Falei que eu estava pesquisando outros encontros e tal. E perguntei, vocês não gostariam de se juntar com a gente? Eles falaram, sim, vamos nos juntar. E a gente fez o Clube Poliglota Brasília. Aqui são 2 exemplos de encontros mais recentes, né? Isso aqui em Ceilândia, isso aqui em Águas Claras. Dentro do Distrito Federal existem cidades ou regiões administrativas, né? Isso aqui são 2 regiões administrativas diferentes. Ceilândia tem uns 300 mil habitantes e Águas Claras tem uns 150 mil habitantes. E os 2 encontros são maravilhosos. Tem encontros também na capital, por assim dizer, né? Asa Sul, Asa Norte e tal. Brasília é bem forte, o movimento poliglota lá é bem forte. Inclusive, este ano vai ter lá o Poliglotar, que é a conferência poliglota mais antiga que eu tenho a notícia da América Latina. Né? O Poliglotar este ano vai ser em Brasília. Depois vocês dão uma pesquisada. Se vocês tiverem interesse em ir no Brasil, o Poliglotar, a Conferência Brasileira, vocês podem encontrar talvez alguém que fale asteca lá, se vocês estiverem estudando. Não sei. Tem a data, eu não lembro agora de cabeça, mas, se eu não me engano, será em setembro. Uhum. Não muito longe no tempo, mas vai ser muito legal, tenho certeza. E depois de Brasília, a gente começou a pesquisar vários lugares, assim, vários eventos de idiomas pelo Brasil. E a gente encontrou alguns, a gente convidou a galera e a gente resolveu criar uma coisa nova, que é o Clube Poliglota Brasil, que é um organismo que ajuda a formação de novos clubes no Brasil e também dá suporte da forma como a gente pode fazer, né? Vocês podem ver muitas fotos do Clube Poliglota Brasil no Instagram, por exemplo. É só escrever lá, @Clube Poliglota Brasil, e tem milhares de fotos de eventos em mais de 60 cidades no Brasil. Hoje em dia tem uns 30 clubes ativos, né, com encontros presenciais no Brasil. Sim, o Clube Poliglota Brasil está ficando cada dia mais forte. É um movimento bem forte, assim, bem legal. A gente chegou um tempo a organizar também no Duolingo eventos virtuais que participavam mais de 400 pessoas. Era no sábado, não sei se algum de vocês já participou. Eu ficava na portaria. Eu não sei se vocês lembram de mim, não, mas tudo bem. Eu estava diferente, eu era um porteiro. E também o Rodrigo Tavares, que é esperantista também e tal. A gente sempre recebia as pessoas nesse encontro, aos sábados, virtualmente durante a pandemia, né, que infelizmente nos acometeu. Essa foto aqui é do último Poliglotar que teve no Rio de Janeiro. Foi muito legal, foi muito especial, foi muito divertido também. E é isso, nós temos esses 2 movimentos brasileiros que são fortes. Às vezes existe alguma rixa, né? O Poliglotar ele surgiu do Clube Poliglota Brasil. Mas sabe como é essa relação de pai e filho adolescente? Sabe como é, né? Tem sempre umas brigas ali, uns arranca-rabo, umas coisas complicadas. Mas a gente conversa. Às vezes se odeia, mas a gente conversa. Bastidores, desculpa, gente, não podia estar revelando esse negócio aqui. Então, Clube Poliglota Brasil, Poliglotar.
E aí, em termos de comparação, fica essa questão. Porque se você para pensar, nós temos encontros no Brasil todo, do norte a sul do Brasil, todas as regiões do Brasil. Nós já tivemos encontro em mais de 60 cidades brasileiras e em quase todas as capitais estaduais brasileiras. E tem muitos encontros ativos. Quão grande é o Brasil em termos de tamanho, né? Então, eu trouxe aqui algumas ideias, né, comparativas assim, para a gente entender, né, como é que anda o movimento poliglota no Brasil. E aqui são alguns países europeus dentro do Brasil. Eu acho que é pequeno, um pouquinho pequeno o Brasil, né? Pois é, imagina só, dá trabalho, gente. Imagina fazer encontro poliglota nesse monte de país. Poxa vida, cara, dá trabalho. Não é verdade? Então é isso. O Brasil é grande, pessoal, e a gente tem muitos encontros poliglotas lá. Venham para o Brasil conhecer. Aqui mais algumas comparações do Brasil em diferentes ângulos, né? Plantando bananeira na Europa, assim, só para dar uma ideia das dimensões. Eu peguei muita carona, cara. Eu fiz esses encontros tudo na base da carona, sabe? Então eu devo ter ido de Lisboa a Moscou umas 10 vezes, só de carona. Só para fazer encontro poliglota. Foi muito longe. Cara, dá trabalho. Mas a questão é essa, né? Eu estou falando só do Brasil. E a América do Sul, cara? Então, assim, a gente está sendo um pouco ambicioso, né, em falar em movimento poliglota na América do Sul, porque realmente é uma vasta área. Né? Imagina, a América do Sul tem mais de 400 milhões de pessoas. Né? Eu acho que deve dar mais ou menos a mesma população da Europa. E, assim, é uma área extensa, são muitas pessoas, é muita diversidade linguística, apesar do fato de que, na maioria das vezes, a gente tem um monoglotismo, né, quase imposto, porque a maioria do Brasil só fala português, a maioria dos países vizinhos só fala o castelhano. Então, assim, por termos de curiosidade, educação e tal, a maioria das pessoas são monoglotas, infelizmente ainda. Então, esse trabalho, né, de você criar eventos poliglotas, convidar as pessoas e mostrar a elas que é possível aprender outros idiomas, praticar outros idiomas, né, não só com nativos, mas outras pessoas que também falam, que viajam, que conhecem, é muito importante. Eu acho que é muito transformador. Eu acho que é muito impactante, né, para a formação dessas populações. Porque, em termos de Estado, de estrutura, de escolaridade, deixa muito a desejar. É muito discrepante a qualidade na educação entre pessoas pobres e ricas nos países da América do Sul. As pessoas ricas no Brasil e na América do Sul recebem a melhor educação, entendeu? Elas têm acesso a melhores professores, inclusive professores de muitos países, mas as pessoas mais pobres, às vezes, não têm nem comida na escola. Essa é a grande verdade, entendeu? Inclusive, um número aqui um pouco chocante, eu vou falar do Brasil porque é o número que eu conheço. Hoje em dia, existem 30 milhões de pessoas no Brasil em situação de insegurança alimentar, o que significa que elas não sabem se elas vão comer hoje, entendeu? 30 milhões de pessoas. Elas podem até encontrar comida, ter um almoço, uma janta, mas elas não sabem quantas vezes vão comer, elas não têm certeza do que elas vão comer. Então, assim, imagina, isso é quase 10% da população do Brasil. É um país que tem 220 milhões de habitantes. Então, assim, falar de poliglotismo, né, nesse ambiente árido para a cultura, árido para o conhecimento, eu acredito ser revolucionário, eu acredito ser um ativismo muito forte. Inclusive, eu deixo aqui, né, essa mensagem a todas as pessoas que gostariam de conhecer o Brasil e tal, frequentem os eventos dos clubes poliglotas do Brasil, mesmo que virtualmente. A gente tem grupos também no WhatsApp, grupos no Telegram, a gente faz encontros no Google Meets, no Zoom. E aí vocês podem dar essa força também para as pessoas que estão ali ávidas por aprender idiomas de outros países e conhecer um nativo. Né? Eu acho que é muito gostoso. E vocês podem encontrar, como Clube Poliglota Brasil, várias redes sociais e entrar em contato com a gente. Existe, na América do Sul, muitos movimentos, né, criados na América do Sul. Um dos mais conhecidos, por exemplo, é o Mundolingo. Eu acho que existe Mundolingo também em muitas cidades da Europa. O Matias, inclusive, é um dos coordenadores, né, dos eventos do Mundolingo. O simpático Matias! Oh, yes, baby! Vamos! Vamos arriba! E aí o que acontece? O Mundolingo surgiu na Argentina em 2011 e é muito forte no mundo todo.
Você também tem esse aqui que é da Bolívia, é original da Bolívia, Parlana. Também é muito forte na Bolívia, tem encontros também no Peru. Você tem o Gringos Tuesday, e eles fazem encontros principalmente na Colômbia, mas eu acho que também tem no Equador, se eu não me engano. O legal do Gringos Tuesday é que eles também fazem idioma junto com dança. Então você pratica, aí você dança uma salsa ali, um merenguezinho, entendeu? Ai, delícia, vamos! É legal, gente, é divertido. É uma mistura boa, né? Línguas com tudo isso, é muito bom dançar. Também tem o Damitulengua, que também é da Colômbia. Então, assim, existem muitos movimentos de poliglotismo, de encontros de prática de idiomas na América do Sul. Esses são alguns deles, deve haver mais que eu talvez não conheça. A gente está tentando estabelecer uma comunicação para ver se a gente junta força e faz algo muito maior, que talvez alcance até mesmo o Canadá, quem sabe, né? Inclusive, lá tem o Langfest, né, que é outra conferência poliglota muito interessante. Eu ainda nunca fui, quem sabe um dia eu não possa ir. Através desses esforços de juntar pessoas, de criar eventos, de criar essa possibilidade, dar essa oportunidade às pessoas para praticar idiomas, de ter acesso a mais conhecimento, a mais culturas ao redor do mundo, a gente criou o Clube Políglota Américas, que tem essa ambição, e eu digo ambição, né? Vocês viram o tamanho da América do Sul, imagine agora a América toda, né? Se deitar ela, talvez vá do Japão até Portugal. Então, assim, a gente tem essa ambição de fazer com que os movimentos poliglotas em todas as Américas se unam, se fortaleçam para cada vez mais impactar positivamente a vida das pessoas, né? Independente de classe, de etnia, da região onde mora ou qualquer outra coisa. Além do Clube Poliglota América, Clube Poliglota Américas, que também tem vários grupos no Telegram, vem para os grupos do Telegram, gente, vocês vão adorar. Tem de tudo, tem, nossa, vários idiomas, tem até ladino, né? Muito legal, tem vários idiomas. Inclusive muitos idiomas indígenas, né? A gente tem esse enfoque em idiomas indígenas das Américas, exatamente para fortalecer essas culturas, né? Para também ampliar um pouco mais a consciência das pessoas sobre a existência dessas pessoas, né? Que muitas vezes são completamente invisibilizadas. Né? E aqui foi uma risada de nervoso, desculpa. Então, assim, é muito importante, isso é muito importante. E, além disso, também está surgindo o iglota, né? Do Guarani, ou do Tupi também, é uma vogal muito simbólica no idioma Guarani, é muito forte, né? Ela pode significar água, mas também vida. E tem esse glota que é grego, que também, né, sabemos, né, a importância da Grécia na formação da Europa e da Eurásia e tudo. Então, na verdade, Otto Mendonça, que criou o encontro poliglota em Foz do Iguaçu em 2009, veio com essa ideia do iglota para estender um pouco mais a questão da prática dos idiomas. Porque, se você parar para pensar, ok, prática de idiomas, conversação, legal, gostoso. Mas e se a gente puder ir um pouco mais além disso? Um pouco não, vamos muito mais além disso, né? Então, o iglota fala muito sobre o poliglotismo, mas também integração, a integração entre os pueblos, porque, inclusive, foi criado em Foz do Iguaçu, uma região trinacional, né, onde você encontra mais de 60 etnias em Foz do Iguaçu, não só indígenas, mas também de outros países, outros lugares. Então, o iglota vem surgindo com essa proposta de juntar muito mais do que pessoas para praticar idiomas, mas criar material, criar estudo e criar maneiras de fomentar essa integração entre os povos, né? De uma forma com que a gente evite cada vez mais conflitos e tenha uma vida cada vez mais bonita juntos. Nossa, falei igual um deputado aqui agora, meu Deus do céu. Então, eu não vou me candidatar, eu prometo, né? Todo deputado fala isso no Brasil. Ai, meu Deus. Então, assim, algumas ações, né, do iglota, né? Existem algumas... por exemplo, além do Poliglotar, que é a primeira conferência poliglota da América Latina, que eu saiba, ok? Se alguém mais souber de alguma coisa, informa a gente, por favor. Estou falando aqui do que eu sei. Né? Além do Poliglotar, na região de Foz do Iguaçu, Puerto Iguaçu e Ciudad del Este, no Paraguai, tem também um encontro... Tá, eu vou falar devagar, porque o nome é longo, tá bom? Encontro Internacional de Poliglotas na região trinacional. É um nome bem pomposo, eu acho legal, né? Surgiu esse encontro de poliglotas na região trinacional, ou seja, Foz do Iguaçu, Porto Iguaçu, Ciudad del Este,
com essa proposta, né, do Iglota de integrar mais as pessoas. Ano que vem vai ser a vez da Ciudad del Este, no Paraguai. Então, fiquem atentos, porque é muito legal também esse evento. Inclusive, nesse evento foi a primeira vez que eu conheci um nativo de idiomas maias, né, a pessoa que mora em Foz do Iguaçu, na Universidade UNILA, que é uma universidade também de integração entre vários países. Ele é mexicano e ele falava maia. Era muito legal, porque ele fez discurso em maia, entendeu? Imagina, cara, isso é muito impactante, velho. Todo mundo fala, os maias desapareceram. Não, cara, tem um maia aqui falando com você agora. Como assim desapareceram? Que história é essa, entendeu? Então, assim, tem também esse relatório que fala sobre etnicidade, né, na região. E aqui são algumas fotos, né, dos eventos. Aqui foi o último que teve, em Porto Iguaçu, na Argentina. O Matias estava lá também, né, Matias? Você lembra, né? Coisa boa. Aqui são os organizadores. E também uma outra ação que a gente tem feito é o reconhecimento do Carlos Amaral Freire como patrono do movimento poliglota brasileiro e, quizás, quem sabe, a gente consiga levar isso também para, digamos assim, a América do Sul. Por quê? Eu não sei se vocês já ouviram. Alguém aqui já ouviu falar em Carlos Amaral Freire? Opa, uma pessoa. Sim, exatamente. O Carlos Amaral Freire, ele é do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul. Inclusive, é uma região que agora está sendo assolada por fortes tempestades contínuas, né? Infelizmente, o pessoal lá está sofrendo muito. Então, queria deixar aqui também, né, meus sentimentos a todas as pessoas que estão passando por dificuldades, sofrendo e tendo perdas nesse momento no Rio Grande do Sul. Né, enfim, vocês sabem, né, mudanças climáticas estão acabando com tudo. E o Brasil também não é exceção. Né? Agora, o Rio Grande do Sul está muito calamitoso. E ele é dessa região, né, do Rio Grande do Sul, e ele estudou mais de 150 idiomas, e ele traduziu, né, de muitos idiomas para o português. E ele morreu recentemente sem muito reconhecimento. Né? Pouca gente sabe sobre ele no Brasil e na América do Sul, e até mesmo como a gente vê aqui no próprio movimento poliglota. Né? Pouca gente sabe sobre Carlos Amaral Freire, que é um grande nome para o poliglotismo, e a gente resolveu elegê-lo como o patrono do movimento poliglota brasileiro. E eu queria passar um vídeo aqui para vocês. Eu não sei como é que eu posso fazer aqui. Algum dos amigos da técnica poderiam, talvez, me dar um suporte aqui para passar um vídeo? Pode passar um vídeo. Que no último Poliglotar, no Rio de Janeiro, e também na última conferência poliglota, a gente resolveu fazer uma homenagem a ele. Né? Eu gostaria de mostrar aqui para vocês agora. Na área de trabalho. Calma aí, galera, vai dar certo. Rapidinho. Vamos só ver aqui. Não tem emoção. Rapidinho, vamos ver esse aqui. Tá passando lá? Não. Bom, de toda forma, acho que é isso. Bom, por alguma razão técnica a gente não tem o som do vídeo, mas eu posso dublar. Eu fiz um curso de dublagem ano passado em São Paulo. Não tem, né? Não, tudo bem. Então, na verdade, a gente fez uma moção de aplausos, né, ao Carlos Amaral Freire, pelo trabalho dele. E é isso, ele está, inclusive, no Guinness Book como o ser humano que mais traduziu de um idioma para o outro. Ele traduziu de mais de 60 idiomas para o português. E também tem outro trabalho ainda não publicado, né? O pessoal está trabalhando nessa questão dele, que é um livro que ele traduziu de 80 idiomas para o português. Então, imagine, né? Para você traduzir, você... Assim, sem inteligência artificial, tá? Sem... Né? Sem Google Translate, ok? Ele traduziu de 80 idiomas para o português. Então, você imagina a dedicação deste ser humano para os idiomas. Né? Ele tem alguns trabalhos, né, sobre também Aymara, que é um idioma da Bolívia, sobre georgiano, né? Ele estuda o havaiano, enfim, muitos idiomas. Bom, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês agora só a bibliografia, mas não sei se eu consigo mostrar aqui. Porque eu deixei uma bibliografia, caso vocês queiram ter acesso a essas informações. O PDF tem aí algumas informações. Depois a gente consegue liberar essas informações também nos grupos, né? Então, assim, é isso. Eu findo aqui a minha apresentação e gostaria de conversar um pouquinho com vocês. E eu gostaria de saber, o que vocês acham? Hã? Uma pergunta aí. Temos uma pergunta. Sim. Aham. A gente
quer olhar você. Ah, poxa, gente, eu não trouxe. Poxa, agora eu não tô com ela aqui, pode ser mais tarde? Eu gostaria de cantar uma música para vocês depois, uma música em espanhol dos Andes, muito legal. Mas acho que agora não pode, mas daqui a pouco rola, com certeza. Bom, é isso, pessoal. Essa foi a apresentação, um pouco sobre a história do movimento poliglota no Brasil e na América do Sul. Espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês possam ir ao Brasil, mesmo que virtualmente, e conhecer tudo o que está acontecendo lá, participar dos eventos, né? Tanto o Poliglotar quanto também o Encontro Internacional de Poliglotas na região trinacional tem a possibilidade de ter em algum nível uma participação virtual, né? Caso vocês não possam ir presencialmente, porque, enfim, é longe, eu sei, eu cruzei o Atlântico faz pouco tempo. Inclusive, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu estou levando algumas horas para cruzar esse oceano que levaram meses antigamente. É muito louco, é uma sensação incrível. Bom, não sei se vocês gostam de viajar. Mas... Bom, então é isso, pessoal. Fica aqui o convite também a quem quiser, de alguma forma, patrocinar ou apoiar, de qualquer forma que seja, o movimento poliglota no Brasil e na América do Sul, seja na forma do Clube Poliglota Brasil, que tem esse grande esforço de levar esses encontros para as áreas menos acessíveis, ou o Poliglotar, que é a conferência, ou o Clube Poliglota Américas, ou talvez o Iglota. Fica aí também o chamado. É isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu, obrigado! Temos 3 minutinhos para perguntas. Pode falar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Por favor, pergunta alguma coisa, vai. Quais línguas eu falo? Eu falo bem inglês, francês, espanhol, português brasileiro e cearês também, né, que eu acabei de mostrar para vocês. E eu falo em nível intermediário catalão, esperanto, alemão, italiano. E tenho alguma noção survivor em outras 10 línguas. Dá para comer, talvez, sobreviver, pegar um trem, sei lá. É um dos grandes, com certeza. É um dos maiores de todos os tempos. Uma pergunta a mais. Deixa eu ver aqui, peraí. Como eu poderia aprender Tupi e Guarani? Então, uma correção. Tupi e Guarani é um tronco linguístico, né? Um tronco linguístico dentro do qual existem mais de 60 idiomas. Então, existem idiomas tupi, existem idiomas guaranis. Vocês podem também entrar nos grupos do Telegram. Temos grupos de pelo menos 5 idiomas do tronco Tupi-Guarani no Telegram, do Clube Poliglota Brasil e Clube Poliglota Américas. Eu posso disponibilizar depois para vocês o acesso a esses grupos, nos quais vocês encontram tanto nativos como pessoas fluentes. Então, dá para aprender muitos idiomas do tronco Tupi-Guarani. E outros idiomas também indígenas, né? Não só do tronco Tupi-Guarani, né? Muito interessante. Por exemplo, existe uma palavra muito interessante chamada xará, que é quando você encontra alguém que tem o mesmo nome que você. Xé, eu ou meu, ará, nome, né? Inclusive, você pergunta também, né, no Guarani, né, Indererá, qual o seu nome? Aí você fala, Xerará, Jurubola, ou qualquer outra coisa, né? Bexapá, Iporã, Iporã-Inté, né? Tem muitas coisas que são usadas aí no Brasil, em Tupi. Mais alguma dúvida? Temos 1 minuto. The last one, come on. Just say, come on. E aí, galera? Estão satisfeitos? Gostaram? Foi gostosinho? Delícia! Valeu, é nóis, galera. Lembrando, peraí, não. Peraí, uma pergunta a mais. Como você avalia a participação dos brasileiros, grupos poliglotas no Brasil? É uma participação boa, tem encontro que dá mais de 50, 100 pessoas, é muito legal. Participe. Pessoal, antes de vocês ir embora, domingo, eu vou dar um workshop de capoeira. Vocês estão convocados. E vocês podem fazer de tênis ou descalço, vocês preferem, tá bom? Claro, os 45 minutos só dá para aprender o básico da ginga, mas vocês vão adorar aprender a gingar, cara, eu juro para vocês. Se vocês aprenderem a gingar, a vida de vocês vai mudar completamente. Tudo, inclusive a aprendizagem de idiomas. Vocês podem aprender idioma enquanto tá aqui, ó. Nelo Vim Chesky. Desse jeito. Tá, é isso. Tem mais pergunta? A participação, É isso. Inclusive, a gente tem muitos brasileiros aqui também, não sei se vocês sabem. Pode conversar com a gente à vontade. Tem gente até do Ceará ali, ó.
E aí? A rocha. E aí? Olha, né? É o nosso jeito de se comunicar. Qualquer lugar do mundo, se você fala assim, e aí? E alguém responder, é cearense. Pode ter certeza. Oi? É desse jeito, galera. Bom, acho que é isso, né? O nosso tempo avaliado está findado. E é isso, mais uma vez, gratidão enorme. A UEBT, em Tupi, muito obrigado, né? Ou também a GVT, em Guarani. Muito obrigado a vocês. É isso, galera. Valeu, até a próxima. Partiu!